Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sexta-feira, dia 20 de janeiro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão que é de graça e ajuda pra caramba. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, sextou e junto com essa sexta-feira a gente já tem uma grande partida pela Bundesliga, que é o campeonato alemão, RB Leipzig versus Bayern de Munique. Aí eu te faço uma pergunta, quer assistir essa partida ao vivo, em alta definição, na palma da sua mão através do seu celular? E a resposta é muito simples, OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que temos no momento. E sabe o que é melhor? É totalmente gratuito, você não paga absolutamente nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição do comentário fixado, também vou deixar um QR Code, aponta a câmera do seu celular que você vai ser direcionado para o aplicativo. E além de assistir partidas ao vivo, você ainda pega escalações, estatísticas e todas as notícias do mundo da bola. OneFootball. Bora lá, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única, exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Na Austrália, às 5h45 da matina, tem aqui jogo do Adelaide United versus MacArthur. Time, sem enrolar, o que eu quero buscar nessa partida? A Austrália é um campeonato interessante para mercado de gols. E é aí que eu quero entrar, tá legal? Nesse mais de 1,5 gol. A gente tem uma odd de 1,20, dá para encaixar numa duplinha. Tá monitorando o jogo ao vivo? Jogo no primeiro tempo? Chute a gol, escanteio, pressão? Tenta pegar o gol HT, tá legal? Over meio gol HT com odd acima de 1,50. Esse golzinho no primeiro tempo geralmente também sai. Então, gol no HT para quem estiver no ao vivo e mais de 1,5 gol para encaixar na dupla, fechou? Bora lá, time, dando sequência na Argentina, uma final de Supercopa, meio-dia e 30, eu tenho aqui Boca Juniors versus Racing Clube. Rapidamente, é uma final extremamente equilibrada, não dá para cravar aqui quem vai ser o campeão, o próprio mercado ele dá odds extremamente equilibradas, 2,60 para o Boca, 2,85 para o Racing, e eu quero operar aqui em pré-live com vocês, mercado de gols, tá? Por ser uma final e a gente ter um retrospecto aqui de poucos gols no confronto dessas duas equipes, eu vou buscar menos de 3,5 gols. Acho que vai ser um jogo mais amarrado, é uma final, então a gente tem tudo aí, pelo menos em pré-live, para ter poucos gols. Obviamente, se sai um gol rápido, pode mudar o cenário, tá bom? Mas em pré-live com vocês eu vou aqui, ó, menos de 3,5 gols, odd de 1,22 e encaixa naquela duplinha. No ao vivo, quem estiver melhor, você executa o back por ali, fechou? Bora lá, time, dando sequência na Turquia, às 14 horas eu tenho o jogo do Adana contra o Giresunspor. Adana na quarta posição, 33 pontos, pega o Giresunspor na 11ª colocação com 20. Rapidamente puxando a race das equipes, o Adana em casa dos 5 últimos jogos ganhou 3, perdeu uma e empatou outra. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 vem forte, 5 de 5. O time visitante dos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 3 derrotas. E falando de mercado de gols, o mais de 1,5 também vem forte, 5 de 5. No histórico, o Adana tem vantagem, ganhou aqui 1, 2, 3, um empate e somente uma vitória para o time visitante. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 bateu em 4. Time, aqui sem enrolar com vocês, tá? O Adana joga em casa, na tabela de classificação está melhor colocado, é favorito. Odd de 1,72, em pré-live, Adana empate anula, tá legal? Quem quiser buscar aqui em mercado de gols, esse mais de 1,5 com odd de 1,21 também vem quente. Time, e na sexta-feira a gente também tem Holandinha, tá legal? Às 16 horas, várias partidas. Eu não vou aqui abrir jogo por jogo para não ficar muito repetitivo. Mas qual que é a ideia aqui? Trabalhar em pré-live pelo menos 2 golzinhos por partida, então mais de 1,5, mais de 1,75, 2 gols asiáticos e compõe numa duplinha. Quem tiver no ao vivo dá para pegar o gol no HT, que é um golzinho no primeiro tempo. Jogo dá intenso, chute a gol, escanteio, pressão, over meio gol, HT com odd acima de 1,50. Vou pegar aqui o jogo do Heracles, por exemplo, aleatoriamente, só para mostrar para vocês a quantidade de gols, né? Pego aqui o time da casa, o Maastricht, os últimos 5 jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol. Percebam, placares bem elásticos, 2-2, 1-0 que saiu de rota, 4-0, 3-1, 1-1.
Pega o Hércules jogando fora, 1x1, 3x1, 1x1, 2x1, 3x2. Olha o histórico, 2x1, 2x2, 3x2, 3x2, 5x1. É gol para tudo que é lado, tá bom? Então, 2 golzinhos por jogo aqui, bem interessante. Essa partida, por acaso, acabei abrindo aqui e a gente viu que o ambas marcam também chama atenção. E ficar esperto no gol no primeiro tempo. Todos os jogos da Holandinha. Fechado? Time! E olha quem está de volta. Nada mais, nada menos que a Bundesliga, que é o campeonato alemão. Ou seja, agora a gente tem todos os campeonatos na ativa, voltou tudo pós-Copa do Mundo. Um excelente momento para, de repente, quem ainda não faz parte do grupo VIP, contratar, tá bom, galera? Muitos jogos, muitas oportunidades. Tenho aqui às 16h30, RB Leipzig versus Bayern de Munique. O Bayern lidera na primeira colocação, 34 pontos, e o RB Leipzig vem na terceira com 28. Puxando aqui a race das equipes, o Leipzig, jogando em casa dos 5 últimos jogos, venceu 4, perdeu apenas uma, mercado de gols muito forte, o mais de 1,5 gol bate em 5 de 5. O Bayern jogando fora, 5 jogos, 5 vitórias, não quer nem saber, mesmo jogando fora de casa, atropela retrospecto de time mandante. Mercado de gols mais de 1,5 gol também bate em 5 de 5, dois times extremamente agudos, né? Jogam para frente de maneira bem ofensiva. No confronto histórico, o Bayern tem ampla vantagem. Eu tenho 5 jogos, o Bayern venceu 1, 2, 3, 4 e apenas um empate. Ou seja, o Bayern mesmo jogando fora de casa vem aqui com amplo favoritismo. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Time, vou trazer aqui umas informações importantes, tá? A gente tem muitos desfalques aqui dos dois lados. Do lado do RB Leipzig, Diallo, Gulaxi e um Cucu, o jogador francês que joga pra caramba. Esses caras não jogam. Do lado do Bayern, Hernandes, Mané tá fora, tá legal? Temos aqui o Neuer também que tá fora. Então assim, a gente tem grandes jogadores que não vão estar presentes no confronto. E que eu vejo aqui? O Bayern de Munique, ele tem um elenco mais recheado. Então ele consegue suprir essa ausência de uma maneira mais tranquila, tá legal? E a gente viu que no histórico o Bayern também leva melhor sobre o Leipzig. Então vamos dar uma olhadinha o que dá para fazer aqui em pré-live, tá bom? A odd do Bayern é de 1,80, 1,87. Em pré-live, Bayern empate anula. Obviamente que a gente tem que tomar cuidado, até porque depois da Copa do Mundo passou um tempo e o campeonato alemão está voltando agora. Então a gente não sabe como é que voltam aí os atletas, tá? Então vamos com calma, mas em pré-live eu vejo sim Bayern empate anula. E obviamente, por se tratar aqui de RB Leipzig e Bayern, é jogo para gol, né? É jogo para mais de 1,5 gol, 2 gols asiáticos. Eu só não sei se a gente vai ter odd para isso. Já imaginava, ó. A odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,13, tá? Acho que a gente tem grandes chances de ver pelo menos 2 gols no confronto. Então, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos é cenário. E se tratando de RB Leipzig e Bayern, quem estiver monitorando, assistindo essa partida ao vivo, principalmente, né, pelo aplicativo do OneFootball, que você assiste de graça, você pode também tentar pegar aqui um golzinho no primeiro tempo. Geralmente, ele sai. Bora lá, time, agora chegando na Bélgica, 16h45, tem aqui jogo do Eupen contra o Genk. Genk que lidera a competição na primeira colocação, 55 pontos. Vai pegar o Eupen que está lá embaixo, 15ª posição, com apenas 20 pontos. Olhando rapidamente a race, o Eupen em casa dos 5 últimos jogos perdeu 3, ganhou apenas 2, mais de 1,5 gol vem forte, 5 de 5. O Genk jogando fora, dos últimos 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. Mesmo jogando fora, tem uma tendência de vitórias muito forte. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 3 de 5. Dentro do histórico, eu tenho aqui 5 confrontos. O Eupen venceu 1, 2, tenho 2 vitórias para o Genk e um empate. Ou seja, o confronto histórico é equilibrado. Mercado de gols dentro do histórico, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Chamando a atenção aí, mercado de gols, tá legal? Então primeiro eu vou olhar aqui o mais de 1,5 gol, odd de 1,18. Acho que tem boas chances da gente ver pelo menos 2 gols no confronto, tá legal? Então dá para pensar esse mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. E obviamente que o Genk, mesmo jogando fora de casa, tem uma condição aqui muito grande, né, de conseguir um bom resultado. É o primeiro colocado, o Eupen tá lá embaixo, mesmo o Eupen jogando em casa, eu acho que o Genk é favorito. O problema é que a gente não tem uma odd tão alta, né? Uma odd de 1,50. Como joga fora de casa, jogando fora eu sempre prefiro proteger a operação, né? Então quem quiser buscar qualquer coisa aqui relacionada para a vitória do Genk, em pré-live eu vou de Genk empate anula. No ao vivo,
Time visitante do Genk estiver amassando o Eupen, aí dá para pegar a vitória seca. Fechado? Bora lá, time, dando sequência agora na Inglaterra, Championship, a segunda divisão na Inglaterra, tá legal? 16h45, jogo do Sheffield contra o Hull. Sheffield, segunda posição, 54 pontos. Pega o Hull na 16ª colocação com 34. Aqui eu não vou enrolar com vocês, tá? O Sheffield faz uma grande segunda divisão, joga em casa, odd de 1,65, 1,62. Aqui eu vou de Sheffield, empate anula e encaixa na dupla. Fechou? E ainda na Inglaterra, Championship, que é a segunda divisão, às 17 horas eu tenho o jogo do Burnley contra o West Bromwich. Burnley, primeira colocação, 59 pontos. Pega o visitante, o West Bromwich, na sexta posição com 41. O Burnley vem bem demais, uma sequência de vitórias absurda. 5 jogos, 5 vitórias, tá legal? Também não tem muito o que inventar aqui em pré-live com vocês. Joga em casa, tá na primeira colocação, odd de 2,13. Dá para pensar em Burnley, empate anula, ou mesmo uma dupla hipótese. Burnley para vencer ou empate. E manda ver, fechado? Dando sequência, chegando na França, às 17h10, eu tenho aqui jogo do Olympique de Marseille contra o Rennes. Lembrando que é um jogo de Copa, tá? Copa Liga Taça, verifiquem as escalações, isso é muito importante. São dois times que têm um DNA extremamente ofensivo e mesmo sendo um jogo de Copa, o que eu vou buscar aqui com vocês? Mercado de gols, tá legal? Vou ver primeiro esse mais de 1,5 gol, odd de 1,32 para encaixar num bilhetinho. Acredito sim em pelo menos 2 gols no confronto e correndo um pouquinho mais de risco, dá para pensar para ambas equipes marcarem, odd de 1,75. Fechado? Agora chegando em Portugal, tem o jogo do Sporting contra o Vizela, jogo às 18h15. Tabela de classificação, o Sporting vem na quarta posição, 29 pontos, pega o Vizela na oitava posição com 21 pontos. Vamos dar uma olhadinha nas races? O Sporting jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias, manda bem demais jogando em casa. Mercado de gols, percebam que placares bem elásticos, né? 3-0, 5-0, 5-0, 6-0, 3-0. É gol para tudo que é lado, o mais de 1,5 gol chama atenção, batendo com facilidade. O Vizela como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 5 de 5. Os dois times bem forte para mercado de gols, tá legal? No histórico tenho 2 jogos aqui, o Sporting levou a melhor em ambos, 3-0 e 2-1. Os 2 jogos com mais de 1,5 gol. Time, aqui não tem muito o que inventar, né? O Sporting joga em casa, é favorito, odd de 1,30, dá para buscar sim a vitória seca do Sporting e pegar essa odd e montar numa duplinha. Quer tentar pegar uma odd um pouco maior? Tá acompanhando a partida no ao vivo e o Sporting amassando o Vizela, dá para tentar uma vitória no HT. Aí a odd sobe, mas essa entrada é sempre no ao vivo, com o time da casa, o Sporting amassando o visitante. A gente viu também, em mercado de gols, esse mais de 1,5 gol vem muito quente, odd de 1,21 também pode ser um cenário. E vou além aqui com vocês, tá? Mercado de cantos. O Sporting geralmente começa muito forte as suas partidas jogando em casa, né? A gente tem uma probabilidade alta para ver aqui pelo menos 7 escanteios, 7 cantos, 90%. Ou seja, quem quiser montar um bilhetinho, mais de 7 cantos, mais de 6, né? Fica uma entrada um pouco mais segura, mais de 6 cantos, 90%, tá legal? Aí dá para buscar de repente a vitória do Sporting, um jogo com mais de 1,5 gol, então o bilhete está formado. E falando de canto minuto, pode também ser um cenário, tá bom? 0,10, a gente tem 80% para o lado do Sporting, como eu falei, o Sporting começa muito forte, né? Se ele não faz o gol, o escanteio acaba vindo. O risco dessa entrada é exatamente isso. O Sporting começa forte, 5 do primeiro tempo, já sai um gol, aí o jogo acalma, tá legal? E também a gente tem o Vizela com um percentual interessante, né? De 10 a 20, 90%, de 20 a 30, 80%. O canto minuto aqui pode ser bem interessante. Fechado? Time, e agora o momento mais aguardado aqui do vídeo, hora do bilhetinho, mas antes uma coisa muito importante. Vocês pediram e a gente atendeu. Grupo VIP de futebol, plano mensal por apenas R$ 29,00. Exatamente, R$ 29,00 por mês. E o grupo de futebol, você tem todas as entradas, tá legal? Além de pré-live, que são os bilhetinhos, a gente opera no ao vivo de acordo com as oportunidades e também pega mercado de cartão, escanteios, enfim, todos os mercados ligados ao futebol. E sabe o que é bacana? Por ali a gente tem no Telegram vídeos ensinando a fazer as principais entradas e também um suporte exclusivo para o assinante. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, não marca bobeira.
Grupo VIP de futebol é só aqui nos Boleiros Tips Oficial. Aliás, Boleiros Tips só tem um e é aqui. Vem! Bora lá que eu já falei demais. Aliás, time, peço desculpas, a voz hoje não tá das melhores. Como retribuição, vou deixar 2 bilhetinhos para vocês, tá legal? Vamos lá. O primeiro bilhete, aquela duplinha, né? Sempre montada com muito carinho para vocês. A gente vai aqui de Adana, Handicap 00. Handicap 00 nada mais é do que o empate anula, tá legal? Então, Adana, empate anula. E vamos buscar uma dupla hipótese para o Bayern de Munique. Empate ou vitória do Bayern de Munique. Totalizando aqui uma odd de 1,62. Agora toca para o segundo bilhete. Bora lá, em nosso segundo bilhete, a gente criou aqui uma entrada, né? Criar aposta no jogo do Sporting. A gente vai buscar vitória do Sporting, que essa partida tenha mais do que um gol e que o jogo tenha mais do que 6 escanteios. Se isso acontecer, a gente pega uma odd de 1,61. Sorte para os nossos bilhetes, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui. Quem de repente esqueceu de dar o likezão, dá o likezão, faz um comentário, compartilha o vídeo com os amigos que ajuda demais. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e a gente se vê por aqui amanhã. Fui!